bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo a mais um Café com a Câmara, promovido pela Câmara de Arbitragem e Mediação de Guarulhos. Meu nome é Gustavo Marques, sou juiz arbitral e estamos hoje na presença do Dr. Maximiliano Rigg. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom, doutor? Boa tarde, boa noite, bom dia. Agradeço a oportunidade de estar aqui, está tudo bem sim, e vamos ao que interessa. Nós que agradecemos a sua presença. Para iniciar, doutor, eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse as áreas de atuação, o doutor é advogado. Sou advogado, atuo em Guarulhos, atuo na área eleitoral e na área civil, com direito das obrigações, a parte de contratos, enfim, eu milito nessa área. Legal. Doutor, para nós iniciarmos o nosso bate-papo, queria falar um pouquinho sobre as eleições. Em meio a essa pandemia, tivemos um adiamento das eleições. Queria a opinião do doutor sobre esse assunto, adiamento das eleições. Isso começou na França, com o adiamento das eleições que o Macron propôs naquela oportunidade na França, que estava no auge da pandemia. Aqui no Brasil, vindo o vírus para cá, não deu para poder ter outro caminho senão adiar as eleições, para não colocar em risco a sociedade, né? E quando, no dia de hoje, por coincidência, a Câmara dos Deputados Federais em Brasília votou o adiamento das eleições, que agora ficou o primeiro turno, salvo engano, para o dia 15 de novembro e o segundo turno para o dia 29 de novembro. É o impacto, né? A gente tem que aprender a viver nesse novo normal, né? Agora com a pandemia, o novo normal virou o meio digital. E falando no meio digital, tivemos também a notícia de que agora as convenções partidárias também podem ocorrer de forma online. Eu queria saber se é verdade, procede essa notícia, quais seriam os impactos disso? Outro impacto também trazido no processo eleitoral desse ano por conta da pandemia. As convenções partidárias serão online. O que é a convenção partidária, se o senhor me permitir explicar? É onde são colocados os pretensos candidatos, né, as pretensas candidaturas são submetidas ao partido e ali elas são homologadas e a partir desse momento são enviados o registro de candidatura para o TRE, para a partir dali eles se tornarem candidatos aptos a participarem do pleito. Então é muito importante esse avanço por fazer esse debate, essa convenção com os candidatos, ainda que virtual, para não perder, ou perder pouco, né, da essência desse processo democrático que existe, a discussão e o debate que começa dentro do próprio partido. Bom, e nós temos agora cada vez mais uma discussão dos pré-candidatos, essa participação online, em mídias sociais. E hoje a gente ouve muito falar em pré-candidato, candidato. Entender qual que seria a diferença do pré-candidato, do candidato, se ele pode fazer campanha ou alguma manifestação nesse sentido? Bom, o pré-candidato ele não pode fazer campanha, mas vamos primeiro discernir entre... É importante a sua pergunta, acho que muita gente que está ouvindo aí vai ter oportunidade de se esclarecer nesse tocante. O pré-candidato, ele ainda é o agente, é o indivíduo que tem interesse de sair candidato, mas ele ainda não passou pela convenção partidária e nem levou seu registro ao TRE. Só após ele passar pela Assembleia, pela convenção partidária e registrar sua candidatura no TRE é que ele passa a ser candidato. Agora, o que pode fazer nesse momento? Ele é pré-candidato. E como pré-candidato, ele pode usar a internet para poder discutir propostas, para poder discutir, debater projetos políticos para a cidade. Agora, ele não pode pedir voto. O que caracteriza a propaganda eleitoral antecipada é o pedido de voto. Então, ele não pode dizer o número e não pode pedir voto. Agora, ele pode discutir ideias e projetos, sim, o que ele entende de melhor para a cidade. Interessante. E nós vimos nas últimas eleições uma grande discussão, debate entre todos nas redes sociais. E, inclusive, o atual presidente usou muito as redes sociais. E, sem entrar no mérito, se é certo ou errado, mas o senhor acha que há um impacto
nas campanhas utilizando mídias sociais? O senhor acha que é positivo, é negativo? A necessidade de uma regulamentação para que isso ocorra de um modo lícito? Excelente a sua pergunta, né? Porque o debate que se impõe quando você discute o uso de mídia social em campanha eleitoral é a questão da fake news, né? Existe um debate muito intenso acerca da fake news. Isso aí está tramitando através até de um processo no Tribunal Superior Eleitoral, que o candidato que saiu vencedor da eleição, ele tem agora o mandato ameaçado por conta de uso de fake news. E o fake news hoje, até no momento de pandemia, para poder tratar da doença, é uma situação que nos traz bastante repulsa, né? Porque a informação ela é importante para você cuidar da saúde, para você saber em quem você vai votar, para poder ter uma consciência mais livre para poder votar. E assim, se houver esse marco regulatório, se houver a sanção dessa legislação, que, salvo engano, agora está indo para as mãos do presidente para poder sancionar, é de fato muito importante. É um avanço no nosso direito eleitoral e também na nossa sociedade, né? Sim, essa regulamentação das fake news é o que será muito importante para a gente conseguir fazer esse controle, né, evitando qualquer discussão nessa seara. Exatamente. E agora, mudando um pouco de assunto, que o doutor falou que ia trabalhar na área civil, queria entender um pouquinho qual seria o seu posicionamento das vantagens e os impactos dos processos arbitrais em relação aos processos que tramitam na justiça comum. A justiça em comum ela sofre bastante pela morosidade. Então, eu acho que a Câmara de Arbitragem e Mediação vem em boa hora socorrer a justiça, porque hoje o JEC, que o Juizado Especial Civil, que discute causa de menor complexidade, ou seja, que não demanda uma prova técnica, ele hoje também já está sufocado pela quantidade de demanda que ele tem de processar, julgar, enfim. Eu acho que a Câmara de Arbitragem ela vem em boa hora para poder cuidar. Eu achava que isso já devia ter sido regulamentado bem antes, mas tudo é cultural, né? É um processo, ela é importante, ele vai impactar de maneira significativa e concorrer para bastante celeridade do nosso processo judicial, em todas as áreas, principalmente sob a perspectiva do direito de contrato, que é que eu trabalho. E eu vejo isso com bons olhos, vejo isso como naturalidade, vejo isso como futuro. E mudar a consciência e a cultura das pessoas com relação ao uso da Câmara de Arbitramento e Mediação. A gente tem hoje, a gente até brinca numa cultura de litígio, que qualquer problema a gente já pensa em entrar com uma ação, buscar o Poder Judiciário, e nem sempre esse é o melhor caminho. Hoje um bom acordo, uma boa conversa entre as partes pode se mostrar mais efetivo para a resolução do problema do que simplesmente o ajuizamento de uma ação, que nós sabemos que demora, é custoso e nem sempre teremos a melhor decisão para o caso. A gente sabe que, infelizmente, isso acontece. É que justiça é muito relativo, né? O que é justo para um não é justo para o outro. Eu acho que a justiça que todos esperam só recebe de Deus, e isso quem acredita em Deus, porque do contrário nem essa justiça vai conseguir alcançar. Agora, com a mediação, o acordo é concessão recíproca. Tem que entender, tem que abrir mão, tem que buscar o entendimento. Nesse momento de pandemia, igual nós estávamos conversando e debatendo antes, o senhor que é advogado, o senhor deve ter reparado que muitas dessas discussões sobre desequilíbrio de contrato vão ser levadas de longe, anos na justiça comum. Coisa que se resolveria muito fácil se houvesse a busca pelo arbitramento e pela mediação na busca do acordo. Porque as partes, todas elas querem convergir. Só que cada um quer convergir do jeito delas. Elas têm que estar preparadas para poder ouvir a opinião de técnicos, estar disposta a discutir, estar disposta a ouvir, enfim, fazer o enfrentamento do problema. Eu acho que isso é muito importante. É interessante. E também a gente tem, hoje no Poder Judiciário, as demandas elas demoram porque existem muitas ações tramitando na Justiça e a gente sabe que isso faz com que o processo demore muito tempo.
existem ações que demoram anos para serem julgadas, isso em primeira instância, sem falar da possibilidade de recursos para os tribunais estaduais, os tribunais superiores, o que faz com que, às vezes, quando vem a sentença, a decisão final do processo, muitas vezes já não atinge mais aquele fim que as partes esperavam no começo, né? Então, o senhor acha que um dos principais motivos para a gente talvez tentar trabalhar com arbitragem pode ser essa questão do tempo, porque não é só o tempo, né? A gente sabe que o processo, a partir do momento que ele está na justiça, se a gente está cobrando algum valor, alguma indenização, isso incide juros, correção monetária. Então, talvez para ambas as partes podem ser interessante resolver isso mais rápido, principalmente talvez pelo lado do devedor, onde ele não vai ficar tendo que pagar juros e correções monetárias por uma morosidade que talvez não seja causada por ele. Eu acho que isso é muito importante, e fora a perspectiva filosófica, né, que justiça tardia não é justiça, é só a extensão da injustiça. E tem um outro aspecto também, que a arbitragem e a mediação ela pode ajudar, ela pode socorrer aquele que demanda, que é o custo do processo, o custo de um recurso, o custo de honorários. Não falo só de advogados, não. Eu falo o custo da própria justiça e da máquina judicial, através de perícias, através de uma série de questões que faz com que o processo custe muito e que demore muito e às vezes não entrega a justiça que a pessoa espera. Exatamente. No juízo arbitral também é possível fazer perícia, então sempre que necessário é um socorro, né? As partes podem optar por uma perícia, caso necessário. Eu acho que esse é o caminho, né? Nós temos experiências em outros países de que o uso da arbitragem vem crescendo muito, principalmente pela celeridade e uma redução de custos. E a gente espera e torce para que cada vez mais, tanto as partes como os advogados busquem uma arbitragem ou tentar também resolver o conflito de forma extrajudicial, sem a necessidade de ingressar com uma ação. Eu achei interessante, no começo, o doutor falou que trabalha com contratos, né, principalmente com direito contratual, e nesse momento a gente tem muita discussão sobre os contratos, se tem que ter um desconto no contrato em locação, suspensão de contrato de trabalho, tem acho que algumas PECs nesse sentido. Queria entender se o doutor consegue dar uma perspectiva sobre isso para nós. O contrato, ele quando as partes resolvem enclausurar suas vontades no contrato, elas trabalham ali de acordo com uma finalidade, de acordo com uma circunstância que há. Então existe durante o andamento, durante o encaminhamento da realização daquele contrato, pode ter fatores supervenientes, ou seja, alheia à vontade das partes, que pode atacar e desequilibrar esse contrato. Sob essa perspectiva, por exemplo, você tem aí uma parte que saiu e que teve bastante prejuízo porque teve que ficar com o seu comércio fechado dentro de um contrato de locação. Como é que ela faz para poder fazer o enfrentamento disso? O contrato tornou-se oneroso para ela e por conta de uma questão de que não é culpa dela. E o judiciário tem revisto isso de maneira muito tranquila. Aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça tem fincado a jurisprudência de diminuir o aluguel durante os contratos de locação, interferindo, quando o caso, em cerca de 20% a 30% do valor das locações. Com relação à legislação, tem um projeto de lei que eles estão que está tramitando, que está indo à sanção presidencial, que eles vão fazer que é acerca do despejo. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Em breve já retornamos aqui com o nosso bate-papo com o Dr. Maximiliano. Você, construtora, quer validar o método construtivo que mais cresce no Brasil? A Argamassa Biomassa é um produto que segue as normas 15575 e 16590. Agora sua obra vai ficar 40% mais barata, 4 vezes mais rápida. O produto segue todos os requisitos normativos e sua obra muito mais limpa. São mais de 4,5 milhões de metros quadrados construídos e estamos com uma política especial para você ser nosso parceiro. Quer saber mais? Clique ou entre em contato conosco.
Estamos de volta com o nosso Café com a Câmara, recebendo hoje o Dr. Maximiliano. Antes do intervalo, nós estávamos falando sobre a revisão dos contratos em meio à pandemia, que já há uma construção dos tribunais de uma jurisprudência de uma redução de 30% nos valores de locação. E eu queria até comentar com o Dr. Maximiliano, esses processos, essa revisão contratual, ela pode ser feita inclusive no juízo arbitral, né? Porque se o juiz e os tribunais estão dando essa redução, então por mais que o eventual locador se oponha a uma redução, o momento é de negociação, solidariedade, para ambos conseguirem atingir um objetivo maior. E o que me chamou a atenção, que até que nós estávamos conversando antes, é a questão do despejo. Há alguma orientação se os tribunais podem dar ordem de despejo nesse momento, ou é melhor evitar? E se há alguma previsão para que isso acabe, ou que os despejos voltem a ocorrer? Vez que também o locador ele tem certos direitos, a gente sabe que nesse momento tem que se preservar a locação, tem que se dar o desconto, mas também será que isso a um longo prazo não pode causar um prejuízo a ele também? É uma situação a ser refletida, né? Vale a pena a reflexão que você fez, porque tanto você tem também o caso do locador, que tem um imóvel só e depende daquilo para poder, de fonte de complemento de subsistência, né? Ou então a subsistência principal. E ele também se vê ali numa situação de que de não estar recebendo o aluguel. E nesse sentido, como você colocou, é importante a Câmara Arbitral, em os dois estando de acordo, vir e tentar repactuar esse contrato, pelo menos do período que a gente tiver sob o efeito da pandemia. De outro aspecto, é importante também essa questão da jurisprudência de 30% que está se sedimentando no judiciário, mas levando também a consideração que o entrevistador, o amigo, o doutor aqui é advogado também, e sabe que cada caso é um caso, né? E o judiciário tem estudado e tem se comportado, isso em via de regra, fomentando essa jurisprudência. Mas cada caso é um caso. E o tribunal arbitral, ele tem ele pode assumir esse papel de protagonista nessa questão de fazer a intermediação e a renegociação desses aluguéis, evitando ou diminuindo o prejuízo durante esse período. Eu acho muito importante. Não sei se eu consegui responder a pergunta. Conseguiu, sim, claro. E é importante para vocês que estão nos assistindo, saibam que eventuais processos que estão tramitando na Justiça Comum, eles podem ser remetidos para um juízo arbitral, desde que ambas as partes concordem com essa modificação de juízo, vamos assim dizer. E peçam orientação para os advogados de vocês, caso necessário, sobre quais seriam as vantagens e, eventualmente, os possíveis riscos de se trabalhar no juízo arbitral, já adianto que são poucos, pois a sentença arbitral ela é um título executivo extrajudicial, ela tem segurança jurídica e não há uma possibilidade, em regra, dessa sentença ser no futuro anulada. A gente estava até conversando um pouco antes sobre, no momento agora de pandemia, os tribunais, tanto a Justiça Estadual, a Justiça do Trabalho, eles estão fazendo audiências virtuais, tanto audiências de conciliação, sustentação oral, e eu queria saber um pouco da sua opinião sobre esse assunto. Bom, eu acho que é um avanço, né? O advogado dos novos tempos, ele tem que lidar com as novas tecnologias. Agora, eu só fico pensando assim, eu não enfrentei ainda uma audiência de instrução onde deva ser ouvida testemunhas, como nós estávamos falando ali, como que fica assim, a idoneidade do testemunho apresentado longe do juiz de maneira virtual, sem o juiz não ter o controle de toda a cena que está ao lado da testemunha.
Eu não, nesse momento eu não me sinto seguro com relação a esse aspecto. Mas com relação à questão de tentativa de conciliação, com relação às primeiras oitivas das partes, eu acho isso aí muito importante e um avanço. Agora, com relação à oitiva de testemunha, a questão de instrução do processo propriamente dito, eu já não me sentiria seguro de uma audiência dessa. Eu ainda não enfrentei uma audiência dessa. Mas eu acho que o advogado tem que estar preparado para esses novos tempos e acho que o judiciário também deve ser sensível a algumas questões com relação a isso. Nós temos a questão dessas audiências por vídeo, desde o acesso das partes, o advogado, testemunha, se terão condições técnicas de fazer o acesso a essa audiência, a questão de eventualmente uma testemunha está sendo instruída por alguém que está presente na sala e o juiz não tem conhecimento disso. Eu acho que, como bem pontuado, audiências de conciliação, sustentação oral, eu acho que são extremamente válidas que ocorram por vídeo, porque o tempo que economizamos é muito grande e o tempo é algo extremamente valioso. E, além disso, a gente sabe que nem todas as pessoas hoje têm acesso à internet, toda uma questão de cultura digital. Então, eu concordo que as audiências de instrução e julgamento, elas ainda vão precisar de um tempo ou de um maior avanço tecnológico, tanto para a parte do tribunal como dos cidadãos em geral, para que a gente consiga fazer isso no dia a dia com maior frequência. Só para complementar, você veja, né? Às vezes a testemunha vai dar o depoimento e não está nem junto do advogado, nem da parte, nem o advogado que arrolou, né? Porque se apresenta o endereço eletrônico para o juízo da testemunha e esse juízo faz a intimação e manda o link online para ela participar da audiência. Então, assim, eu acho que tudo vai ser aperfeiçoado. Eu acho que é o começo, tem que ser feito. Aqui a gente troca o pneu do ônibus com o ônibus em movimento, enfim, e é isso. Eu até, em outra oportunidade, estava conversando com um colega e eu fiz uma possibilidade de, num primeiro momento, a audiência de instrução ela ser realizada por vídeo e se acontecesse algum problema, alguém não conseguisse acessar a sala, ou então houvesse uma queda de conexão, de luz, que as partes não poderiam ser prejudicadas por esse fato. E talvez fossem audiência, se ela teve algum problema técnico e não conseguiu ter êxito por vídeo, que fosse então designada uma audiência presencial. E eu achei que num primeiro momento poderia ser uma solução, porém o meu próprio colega disse que isso poderia servir de fundamento ou de motivo para que uma das partes protelasse o processo, onde no meio da audiência ele simplesmente desliga o computador e finge que houve uma queda de energia no escritório ou na casa dele. Você acha que essa possibilidade de fazer primeiro uma audiência por vídeo e depois, se necessário, uma audiência presencial, você acha que é válido ou também concorda com essa questão da morosidade? Eu acho que é importante, eu acho válido, mas hoje em dia, pelo novo Código de Processo Civil, as partes têm o princípio da boa-fé processual. Ainda que isso ocorra, e eu acho que pode ocorrer, uma perícia pode indicar se aquele equipamento foi desligado sumário dolosamente ou se foi verdadeiramente um incidente tecnológico, por falta de recurso, ou por falta de manuseio também do equipamento, porque o advogado ele não recebe treinamento, não é cobrado da gente uma cultura digital dentro da faculdade. Então o advogado ele não tem o treinamento específico, o mesmo que teve, por exemplo, um serventuário da justiça, para poder ter a intimidade, para poder lidar com a plataforma. E outra coisa, como é que fica o risco de contágio dentro do escritório da advocacia? O tribunal está preservado. E o escritório de advocacia? E o advogado que trabalha lá? E os familiares desse advogado, está preservado? Como que é feito a questão de eu receber, ou do advogado receber a parte no seu escritório, porque muitas vezes essa parte não tem recurso para poder participar de uma audiência digital. São questões assim que eu acho que merecem ser aperfeiçoadas, merece que o Conselho Nacional de Justiça pense e reflita mais sobre isso e que a OAB participe desse debate. Concordo que a gente faça
a necessidade de um debate mais aprofundado, uma reflexão sobre o tema e até uma ajuda por parte desses órgãos de tentar construir um advogado com uma cultura digital mais forte. Recém comentando um caso, teve um conhecido que foi fazer uma sustentação oral criminal por vídeo essa semana e no horário determinado da sessão ele tentou entrar na sala e ficou numa sala de espera. Para quem ainda não teve a oportunidade de participar de uma audiência dessa ou ter conhecimento, antes de você efetivamente ingressar na chamada de vídeo, você fica numa chamada de espera, onde você aguarda a autorização do juiz ou do auxiliar para efetivamente entrar na sala e aí sim ser realizada a audiência. E nessa sustentação oral, que começava por volta das 1h30, ele ficou até às 5 horas da tarde nessa sala de espera, e enquanto isso ele estava totalmente desesperado, porque ele não sabia se era algum erro do computador dele, se quem tinha que autorizar a entrada dele não autorizou, e sem saber o que estava acontecendo. Se esqueceram dele, né? Ou se esqueceram dele, ou saber se o processo dele já tinha sido julgado, se chamaram ele. Então eu acho que hoje o principal ponto que a gente tem que observar com essa questão das audiências virtuais é essa questão da cultura digital. Eu acho que todos os órgãos, OAB, CNJ, os próprios tribunais de justiça e as universidades também, que preparam os advogados para o futuro, trabalhar essa questão dessa cultura digital. Acha que ainda há um déficit, tanto no ensino como desses órgãos, dessa cultura digital, desse apoio? Eu acho que o advogado, a maioria do advogado que forma nesse século, ele começou a estudar no século passado. Então, os recursos que nós tínhamos no século passado, eu acho que fica daqui para frente. Precisamos de ter uma cultura forte, precisamos ter uma OAB que nos auxilie a ter essa formação cultural. A OAB é parte nesse processo, é protagonista nesse processo. Agora, o Tribunal de Justiça, ele não pode também, com as devidas vênias, se isolar como se estivesse à margem da sociedade, designar determinadas circunstâncias e situação, sem ter preservado também o escritório de advocacia da mesma maneira que a vara, com os seus serventuários, merecem ser também preservados. Vocês podem perceber que é um debate que, se a gente deixar, a gente vai caminhando durante muito tempo. Mas já chegando agora para o final da nossa entrevista de hoje, gostaria de agradecer a sua presença, Dr. Meliano Sig, poder compartilhar conosco o seu conhecimento. E se o senhor tiver alguma mensagem para quem está nos assistindo, seja das vantagens de um juízo arbitral ou de algum momento de solidariedade, fique à vontade. Bom, eu agradeço a oportunidade de vir aqui discutir ideias, debater ideias, e penso que a vantagem do juiz arbitral nesse período é de suma importância. Ele deve ser protagonista nesse período de pandemia e depois, quando isso tudo passar, ter também um lugar de destaque na sociedade. Nós temos que mudar a nossa cultura, nós temos que buscar resolução de conflito de uma maneira muito mais inteligente, muito mais barata, e que vai trazer de uma maneira muito mais efetiva e célere aquilo que o processo judicial busca há muito tempo, que é a paz social. Nesse sentido. E agradeço muito mais uma vez a oportunidade. Obrigado, nós que agradecemos. Já fica um convite para uma próxima oportunidade. E agradecemos vocês que assistiram a entrevista de hoje. E muito obrigado por mais um Café com a Câmara. E aguardamos vocês no próximo.